Associação Brasileira AIC São Paulo. Falar nas dublagens da AIC, são brasileiras obras-primas. Falar em alguns dubladores da AIC é difícil, porque praticamente você teria que estar falando sobre todos. A gente deveria pensar o seguinte: as dublagens da AIC jamais deveriam ter sido perdidas. A dublagem em São Paulo surgiu na década de 50 por um motivo muito claro. A nossa televisão, ela usava programas ao vivo e não havia condições já em meados da década de 50 para o final da década de 50, não havia condições de produção de tantos programas ao vivo. E já havia concorrência, então havia a TV Tupi, havia a TV Record, a antiga TV Paulista, né, que foi depois comprada pela Globo. As emissoras começaram a ampliar o seu horário de programação. E a partir do momento que elas ampliaram o horário de programação, precisava ser preenchido com alguma coisa. E assim elas teriam mais tempo para a produção dos programas ao vivo. Então aí foram buscar nos seriados americanos, nos grandes filmes já também de Hollywood, para passar na televisão. Só que a nossa televisão naquela época era em preto e branco e colocaram legendas brancas, então não se via quase nada. E a dublagem então começa a surgir aí. É quando uma pessoa chamada Mário Aldurá, que já tinha tido uma grande experiência de cinema, que ele foi proprietário da Maristela, né, cinematográfica Maristela, e ele teve essa ideia, falaram para ele foi percebendo que precisaria, havia reclamações também sobre as legendas na TV, que haveria necessidade de se dublar, passar para o português, antes mesmo da lei da obrigatoriedade, que foi por volta de 61, 62, foi assinada pelo Jânio Quadros. As primeiras séries surgem em 58, mais ou menos, porque a cinematográfica Maristela, ela encerrou as atividades com total falta de apoio do governo e tal, encerrou as atividades no final de 57, e o Mário Aldurá, junto com um grande braço direito dele, que era o diretor Glauco Laurelli, né, eles foram partindo para a dublagem. E foram viajar até os Estados Unidos, ver equipamentos, mas eles aproveitaram muitos equipamentos da cinematográfica Maristela. E o Mário Aldurá, então, ele comprou, ele era de uma família de poder aquisitivo bem grande, ele comprou um casarão imenso na rua Tibério 286, no bairro da Lapa, em São Paulo, e esse casarão ele conseguiu transformar num estúdio de dublagem que deu o nome de Gravação no início. Então a data de nascimento do estúdio Gravação é 19 de abril de 1958. E o casarão era tão grande que ele formou 4 estúdios de dublagem. Mas só que ali, quem seriam os dubladores, né? Porque não havia isso. E até certo ponto também, demorou muito tempo para ter esse estúdio de dublagem, pelo seguinte, porque ninguém sabia, não existia no Brasil um estúdio de dublagem. Então qual era a lei que permitia isso, a parte burocrática disso? Então isso ficou meio emperrado desde o final de 57. Enquanto isso, o Glauco Laurelli, que trabalhava com cinema, já sabia muito bem a parte do cinema americano, ele vai procurar auxílio. Quem seriam esses dubladores? Vai procurar o rádio, os radioatores, porque eles tinham interpretação com a voz. Então, ele traz, através de convites de grandes radioatores na época, que tinham fama, as rádios novelas nos anos 50 imperavam totalmente em diversas rádios, né? E ele então vai pegando, convidando amigos, convidando gente que ele achava que tinha qualidade e traz para a dublagem. E a princípio, como a dublagem ainda não era obrigatória, eles vão dublar séries
infanto-juvenis. Então, a primeira série, praticamente, que recebeu a dublagem foi as Aventuras de Rin-Tin-Tin, e quase que conjuntamente com o Papai Sabe Tudo. Olá, papai querido. Que tal 3 dúzias de deliciosos biscoitos? Oh, não. Não me diga que a gatinha está querendo dinheiro outra vez. Nesse período, há um certo preconceito em se dublar filmes. O primeiro vagabundo quer tirar uma coisa se vê comigo, e não importa que seja maior que eu. E o que Cristo pensa dos homens do dinheiro fácil, que não trabalham nada, mas ficam com o crime? Então, que não ficaria bom uma voz brasileira, né? Ou uma dublagem brasileira. Então, foi se pegando mais essas séries infanto-juvenis, né? Aí veio a Aventuras de Rin-Tin-Tin, Papai Sabe Tudo, Menino do Circo, enfim, aquelas séries do início. E os desenhos também começam a ser dublados, porque a produção de Hanna-Barbera também para a televisão começa nos Estados Unidos no final dos anos 50. Maguila, o que está fazendo? Estou aqui numa torcida danada, senhor. Os grandes pioneiros na dublagem paulista, é bom a gente frisar bem que a gente está tratando da dublagem paulista, né? A dublagem carioca teve uma outra história, um outro jeito, mas a dublagem, no sentido para a televisão, ela começou em São Paulo. Nós não vamos aqui pensar nos desenhos Disney, os clássicos Disney, por exemplo, como Branca de Neve e outros, que foram dublados para o cinema, eram dublados ainda em estúdios de gravação de disco, de uma forma ainda muito artesanal. Os grandes nomes pioneiros que começaram a dublagem foi Ronaldo Batista. E Ronaldo Batista, ele teve um personagem durante 7 anos que foi o Tenente Riff Masters nas Aventuras de Rin-Tin-Tin. Ele era um radioator já de nome na Rádio Bandeirantes e indicou para o Cabo Ruste Zezinho Couto, que também era radioator. Junto com o Ronaldo Batista, Zezinho Couto, havia outros também, Marcelo Ponce, que também participava desse seriado. As Aventuras de Rin-Tin-Tin, com o pequeno Cabo Ruste. Também ele traz Casarré. Clementina, Clementina. O que está aqui escrito? Vamos ver. Esconderijo dos Dalton, mais para lá. Older Casarré, né? E o Older Casarré tinha uma fantástica veia para desenhos animados. E também é um dos pioneiros da dublagem também nesse período, nós vamos dizer assim, esse período entre 58 e 62, que foi o período de existência da gravação e foi o período em que a lei ainda federal não existia efetivamente. Então se dublava o que as emissoras quisessem, né? Eu não quero dublar um filme, não dubla. Se quiser dublar uma série, dubla. E ficava a critério das emissoras. Então, os radioatores, eles foram aprender a fazer dublagem. No início, ficou um pouco, vamos dizer, esquisito, porque eles tinham toda uma carga de dramaticidade, né, do rádio-teatro, que levaram para a dublagem. Ouça, eu sei que sofreu um choque. Sim, mas você não. Ao sair daquele inquérito, dava a impressão de que ia a caminho de um coquetel. Um momento. Que o leva a crer que pode invadir minha casa e falar assim. Que sabe você, meu filho? E na realidade, o Mário Aldrá, ele já via aquilo ali como uma coisa que ia pegar, porque estava pegando. Né? As séries dubladas começaram a ter sucesso. As pessoas começaram a gostar de assistir dublado, e não mais com as legendas em branco. Até que veio a lei definitiva que obrigou a que tudo fosse dublado em português.
pensa na história da IC, a gente pensa assim, como que gravação em 58 e depois virou, se transformou, né, em AIC em 62. Então, o Glauco Laurelli era o diretor artístico da gravação. O Glauco Laurelli, ele era um homem de cinema, ele gostava de fazer cinema e ele deu os primeiros passos indicando como se fazia a dublagem, indicando, ele era o diretor artístico, vamos dizer, do estúdio. Era um cargo que existia nos primórdios. E ele, mas ele sempre quis voltar para o cinema. E aí um dia ele chegou e disse assim, eu estou a fim de largar, quero voltar para o cinema. E o Ronaldo Batista, ele conhecia uma pessoa chamada Wolner Camargo. Wolner Camargo é um personagem muito importante na história da dublagem, não só de São Paulo, como do Brasil. O Wolner Camargo, nessa época, morava no Rio de Janeiro e ele vem para São Paulo para trabalhar na Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo era de propriedade das emissoras associadas à Record, né? Porque a Rádio São Paulo era destinada exclusivamente à radionovela. Então havia um elenco na Rádio São Paulo, os melhores radioatores, porque era novela o dia inteiro. Eles chegavam ao ponto de ter uma novela de manhã, eles gravavam aquela novela e passavam em um outro horário para a dona de casa que não pudesse ouvir de manhã, ouvisse à noite ou ouvir à tarde. E era praticamente isso. Então, podemos fazer uma comparação. A Rádio São Paulo foi, na década de 50, o que hoje a TV Globo, a Rede Globo é nas novelas, né? E o Wolner Camargo vem para a Rádio São Paulo e ele já tinha uma experiência enorme em rádio. Ele já tinha sido locutor esportivo, já tinha sido repórter, já tinha sido diretor de radionovela, já tinha sido radioator. E ele veio para São Paulo e o Ronaldo Batista, nessa época, estava se dublando o Rintintim, né, as aventuras de Rintintim. E o Ronaldo Batista indica para o Mário Aldrat o nome do Wolner Camargo. E o Wolner Camargo, então, ele veio com a família, com a esposa, com os filhos. E um dos filhos dele era já uma pessoa muito preparada, Emerson Camargo. Sinto-me bem, mas admira-me como você conseguiu salvar-me. Eu não me perturbaria com uma explosão daquelas, mas o rádio X que se misturou a esta fumaça tirou de mim todas as forças para sair desse nevoeiro. E será de nós agora? Então o Wolner Camargo, ele chega a São Paulo, ele já trabalhava na Rádio São Paulo, e quando ele chega na gravação ainda, né, chamando esse nome, ele vê coisas que poderiam transformar a dublagem de uma forma muito mais rápida do que se fazia naquela época. Então o Wolner Camargo, ele falou, vamos fazer anel. Vamos fazer cenas curtas, de 2 minutos a 3 minutos no máximo. E por que anel? Porque como era tudo em película, né, se formava-se grudava-se um pedacinho do filme com outro pedacinho, então os anéis eram numerados. E ele, então o Wolner dá essa ideia dos anéis e então ele deixou a dublagem mais rápida. Nós estamos pensando em termos de 1962. E ele queria transformar a dublagem como se fosse uma indústria. Porque eram 4 estúdios e ele via, era um homem muito inteligente, que ele via que estava cada vez mais, agora com a lei da obrigatoriedade da dublagem, estava cada vez mais aumentando o número de dublagens, né? E que seria necessário, então, ter mais dubladores. E é lógico que o Wolner Camargo ele vai buscar esses dubladores, principalmente da Rádio São Paulo, de onde ele tinha participado. Então vieram dubladores, ou radioatores, da melhor qualidade para fazer a dublagem na AIC. E a palavra AIC acabou sendo
uma abreviatura, porque ele propôs a mudança para Arte Industrial Cinematográfica São Paulo, que foi aceito pelo Mário Autroy, e depois, ainda no início, diziam-se Versão Brasileira Arte Industrial Cinematográfica São Paulo, e depois, com o passar do tempo, ficou só AIC São Paulo. E é nesse ritmo de dublagem que os 4 estúdios que eram formados na AIC funcionavam praticamente das 8 horas da manhã até meia-noite. Versão brasileira AIC São Paulo. Versão brasileira AIC São Paulo. Golpe de mestre, versão brasileira AIC São Paulo. Versão brasileira AIC São Paulo. Versão brasileira dos estúdios da arte industrial cinematográfica. Então, às vezes, há depoimentos, eu tive depoimentos de dubladores que às vezes iam até 2 horas da manhã, porque tinha que se entregar para a emissora, né? Muitas vezes o episódio que passava de uma série no domingo, ele era finalizado na sexta-feira. Eram coisas assim que só aquele pessoal que tinha uma raça de rádio, né? Que aprendeu no rádio. Então vieram do rádio grandes radiadores, também grandes humoristas também, que sabiam trabalhar com a voz, para qualquer personagem que fosse. Então a AIC foi tendo uma gama de vozes imensa e que serviu para quase todos os tipos que aparecessem na época. Falar em alguns dubladores da AIC é difícil, porque praticamente você teria que estar falando sobre todos, porque todos são praticamente inesquecíveis em termos de tudo, de interpretação, de colocação com a voz, de tudo. Há alguns que marcaram mais, que ficaram mais tempo, talvez, pelos seus trabalhos. Por exemplo, Helena Samara. Helena Samara, ela entrou para a dublagem de uma forma, eu a conheci pessoalmente, desse privilégio. Ela entrou para a dublagem, ela trabalhava na parte administrativa quando ainda era gravação. Oh, você é a filhinha da mamãe mesmo. Oh, mas que encanto. Enquanto todas as mamães do mundo dizem a seus filhos, não pode mexer, você dirá, não mexe o nariz. E dali em diante, ela só fez trabalhos memoráveis. Quando eu quis explicar que tudo não passava de brincadeira, quase morro de vergonha diante de tão gelado silêncio. Borges de Barros. O que falar de Borges de Barros? Deixamos despressurizar. Agora a porta de fora. E ele conseguia fazer cada trabalho que era impressionante. Ele dublava do maior vilão possível, por exemplo, um ator como o Edward G. Robinson, até um personagem como o Moe, os Três Patetas. Né? Agora, ele ficou conhecido por dublar o Dr. Smith, que Fernando Luiz faz. Ele dublou o Dr. Smith brilhantemente. O Dr. Smith era um personagem dificílimo de ser dublado, porque ele falou para mim que ele tinha que acompanhar com os olhos para ver a fisionomia que o Jonathan Harris fazia. Porque cada hora era uma situação. Uma hora o Dr. Smith estava vilão, uma hora estava pânico, uma hora totalmente cheio de emoção. Então, ali eu acho que ele deu um show totalmente de dublagem. Valdir Guedes é um nome também inesquecível, porque Valdir Guedes, ele era conhecido como o mago da voz. Claro que eu tenho um tio. Por quê? Ele está vivo? Não. Quebrou o pescoço quando caiu por um alçapão. Talvez tenha sido o dublador que mais conseguia fazer falsetes diferentes com a voz naquela época. Ele dublava
praticamente em desenhos, quase tudo. E falsetes diferentes. Então era no Olho Vivo e Faro Fino, ele fazia o filho do Bob Pai, ele dublava 2 personagens no Manda-Chuva, da turma, que era o Chuchu e o Bacana. Ele tem andado esquecido desde que viu aquela pequena. Alô, Manda-Chuva, alô, amigos. Bom dia pra todos. Orson Welles, Cidadão Kane, Laurence Olivier, Hamlet. Ele fazia comédias, como uma comédia que todo mundo gosta, que é a Feiticeira, Larry Tate, que era o chefe do James. Enfim, era um dublador completo para aquela época e que trouxe um grande enriquecimento para a IC e para todos que assistiam as dublagens. Lídia Marçal. Lídia Marçal, a voz de Lídia Marçal, a sua educação, com todas as pessoas que eu conversei, disseram sempre a mesma coisa. Uma pessoa finíssima, uma pessoa muito educada, muito bela. Eu tenho uma fantástica e brilhante ideia. Estou ouvindo. Suponha que você tome o lugar do General Schaefer e que eu o ajude a vencer. E então o General Schaefer ganhará E ela dublava grandes atrizes do cinema da época. Então, Sophia Loren, Rita Hayworth. Mas podia ser a mesma voz, mas a interpretação era totalmente outra. Então ela era praticamente chamada em quase todos os longa-metragens que a IC dublava. Mas a Lídia Marçal ficou conhecida e mostrou também um outro lado ao dublar Barbara Eden no seriado Ginny, de uma forma brilhante. Então aí veio o lado de cômico que a Lídia Marçal nos traz. Não se pode esquecer da presença dos irmãos Casarré, Oder Casarré e Oden Casarré. Eles eram conhecidos na IC como Casarré Velho e Casarré Novo, que a diferença de idade deles era apenas de 10 anos, mas achavam assim, parece que um é pai do outro. Mas os dois tinham uma veia cômica extraordinária e conseguiu fazer falsetes para desenhos os mais diferentes possíveis. Então, isso começou já com o Oder Casarré, que ele era incumbido de praticamente quase todas as direções de dublagem e participava também. E isso o irmão também absorveu, e o irmão também tinha isso para o desenho. Então, há um desenho fantástico que é o Coelho Ricochete, onde os dois participam. O que você está fazendo aí? Eu trabalho aqui. Mas do lado de fora, pra onde o bandido foi, hein? Bem, não querendo parecer um bidu, acho que ele foi por ali. E os Blau? O ajudante, o Blau Blau, é o Oder Casarré. É um trabalho fantástico. O trabalho que eu acho que ele ficou marcado mesmo foi o Pica-Pau, que ele deu o tom exato para o Pica-Pau, e ficou fantástico isso, e até hoje se segue aquilo que ele deixou. Ah, que beleza! E aonde nós vamos? Honolulu? Apesar de eles serem conhecidos pelos desenhos, tanto o Oder Casarré quanto o Munei, eles também faziam dublagens em filmes, em seriados. Quer dizer, era um pessoal que tinha uma qualidade fantástica para qualquer tipo de produção que vinha para a dublagem. Falando nas dublagens da IC, são verdadeiras obras-primas. A gente deveria pensar o seguinte: as dublagens da IC jamais deveriam ter sido perdidas, muitas foram perdidas, por total descaso das distribuidoras. Há dublagens maravilhosas que ficaram, como Perdidos do Espaço, A Feiticeira, a dublagem de Rita Creosa, a Feiticeira é fantástica, do Onei também, na Feiticeira, em filmes como Sindicato de Patrões, enfim, há desenhos, os Flintstones, os Jacksons, Manda-Chuva, Johnny Quest.
Alô, Dr. Quest? Ei, papai. Está bem, meninos? Eu já estava imaginando por que vocês não apareciam. E que seriam aspirinas que jamais poderiam ter sido perdidas, porque marcou uma época e a qualidade que não se tem hoje de forma alguma. Não se tem essa qualidade que as dublagens da IC tinham. Atualmente não há. Enfim, Jornada nas Estrelas, que também foi uma dublagem excelente, mas que infelizmente a distribuidora era péssima, assim como perdeu a dublagem de Jornada nas Estrelas, a série teve que ser redublada. Também perdeu Missão Impossível, Bonanza e algumas outras séries e filmes também. E aí a redublagem, posteriormente, que, de acordo com a época, a IC dublou pela primeira vez, fez a dublagem de um seriado japonês, que foi National Kid. Não devemos esquecer o juramento que fizemos ao nosso deus Awika. Vimana, se é realmente como Kaguya diz que National Kid perdeu suas forças pela ação do Rádio X... Produto japonês, no Brasil, dublado, foi a primeira vez que ocorreu isso. Narração de aberturas na IC não existia. Aliás, no início, os estúdios eles colocavam por escrito, né? A Ibrasom, a Gravação também. E, de repente, alguém teve uma ideia no Rio de Janeiro, que foi no estúdio Cine Castro, de colocar isso. E aí o Warner Camargo falou assim, peraí, nós temos também que colocar uma coisa assim. E aí vem o primeiro narrador oficial da IC, que é o Ibrahim Barquini. Diferente, divertido, surpreendente, um programa verdadeiramente genial. A garota deste programa é um sonho, é um espetáculo. É muito viva. Ginny é um gênio. Estrelando Barbara Eden, um provocante gênio das 1001 noites. E Larry Hagman como seu amo e senhor. A Screen Gems orgulha-se em apresentar mais um original programa de Ginny é um Gênio, versão brasileira Arte Industrial Cinematográfica São Paulo. Por volta de 63 ou 64, e que ele começa a fazer as narrações da IC. Aí o Barquini, ele fica mais ou menos uns 4 ou 5 anos e foi fazer outra coisa na área de justiça, se não me estou enganado. E aí ficou um hiato, mas estava lá o Antônio Celso, que fez a abertura de Jornada nas Estrelas. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. O Antônio Celso era um comunicador de rádio. Ele fez a abertura de Jornada nas Estrelas e ele então ficou, vamos dizer assim, substituindo o Barquini temporariamente. Até que veio a voz definitiva da IC, que foi Carlos Alberto Bacari. MCA-TV apresenta uma distribuição Universal Filmes. Os Pássaros. Estrelando Rod Taylor, Jessica Tandy e Susan Plachette. Versão brasileira AIC São Paulo. E Carlos Alberto Bacari marcou definitivamente a emoção com que você assistir a abertura de um filme, a abertura de uma série, onde ele dizia versão brasileira AIC São Paulo. E é lógico que também o Francisco Borges, ele começou fazendo a narração do Batman, o seriado Batman, ele narrava o seriado Batman. Robin escapará?
Batman o encontrará a tempo? Será esse o fim triste da dupla dinâmica? Respostas amanhã, à mesma Bat-hora, no mesmo Bat-canal. Um aviso, o pior ainda está por vir. E ele acabou sendo o substituto natural do Vaccari. O Vaccari acabou ficando doente por um determinado tempo. E o Francisco Borges, depois, ele ficou até o final da IC fazendo a narração de abertura. Falar sobre o encerramento da IC é uma coisa muito complexa, porque há vários fatores que culminaram com isso. Né? Como todo mundo se pergunta, como um estúdio do porte da IC, com enormes volumes de dublagem, porque a nossa televisão ainda não conseguia produzir totalmente a sua programação, e a dublagem de alta qualidade, quase todas as emissoras queriam, e também distribuidoras, queriam que a IC dublasse. Como que foi ficando assim? Então houve, eu quando falei com a dubladora Maria Inês e perguntei sobre isso, eu acho que ela resumiu de uma forma muito criteriosa o seguinte, que na IC havia praticamente 2 estúdios lá dentro, que era a parte artística, onde havia os melhores técnicos na parte de edição, os melhores tradutores, diretores de dublagem, dubladores, né, que vieram também de telenovela depois, e tinha a parte administrativa, que praticamente era dissociada do que a IC fazia. E a parte administrativa também não assessorava muito bem o Mário Aldoar. E o Mário Aldoar, ele foi um empreendedor com a Maristela Filmes, depois com a IC, mas ele tinha grandes visões, mas ele não tinha muitos pés no chão. Então, a primeira coisa que ele achou é que o estúdio Brasson estava concorrendo muito com a IC e resolveram comprar o estúdio Brasson. Era um estúdio pequeno, mas isso descapitalizou muito a IC. E isso trouxe um mal-estar dentro do estúdio muito grande, principalmente com o Oner Camargo e o Hélio Porto. E eles saíram da IC. E a partir do momento que eles saíram da IC, em 67, saiu diversos dubladores que também pensavam como o Oner e o Hélio Porto. Mas a IC tinha um potencial tão grande na época que novos dubladores foram chegando, vindos principalmente já da televisão, da telenovela, alguns ainda vindo do rádio, e conseguiu manter a qualidade na dublagem. Porém, a partir de 66, mais ou menos isso, a gente já nota que alguns dubladores nos contaram que os salários começam a ficar atrasados. E é a partir desse momento que a IC vai se envolvendo cada vez mais em dívidas, em bancos, para tentar acertar as coisas, e quando se viu também parece que tinha uma dívida imensa com o INSS, e aí os pagamentos atrasavam, então os dubladores começaram a sair da IC e foram para outras ofertas de trabalho, principalmente nas novelas, que já estavam bem firmes na TV, né, já em 71, 72, para o cinema, e também surgiu concorrente para a IC, e isso que a IC também se equivocou, né? Os administradores se equivocaram, porque o Emerson Camargo abriu a filial da Cinecastro, perto até da IC, e com grande qualidade. Ele sabia da qualidade dos dubladores, porque ele já tinha trabalhado. Surge também o estúdio Alamo, e a IC então ela vai minguando, porque a IC, ninguém queria mais dublar na IC, porque não sabia que não ia receber, ou demoraria muito tempo. E aí também as distribuidoras começaram a não enviar mais filmes e séries para lá, começa a surgir muito pouco, e ela vai minguando, até que em 1976, no início de 76, é decretada a falência, e surge uma pessoa que trabalhava, um técnico chamado Costif. Ele comprou o estúdio, e esse Costif vem do nome dele, Bodan Costif, e se tornou, que ainda hoje existe, a BKS, né?
E ele comprou em sociedade com a senhora Pierangela Piquet. Ela ainda está à frente da BKS. E a BKS, então, reforma totalmente o prédio e começa a fazer dublagem depois, já no final dos anos 70. Né? A história de pesquisar a história da IC, eu acho que surgiu desde criança. É uma coisa assim muito curiosa, porque eu sempre gostei da dublagem. Eu tinha uns 7 anos de idade e minha mãe, acho que me botava para assistir desenho, porque eu dava sossego para poder fazer outras coisas. E um desenho que eu sempre gostei muito era o Manda-Chuva. E no Manda-Chuva eu fui percebendo que ali tinham vozes que o mesmo dublador fazia 2 ou 3 vozes. Fui percebendo isso naquele desenho. E aí fui comparando com outros desenhos, e fui comparando com séries de TV da época, com filmes, e aí também comparando com dublagens feitas no Rio, né? E aí eu fui me familiarizando e descobrindo quem eram essas vozes, né? Mas naquela época nós não tínhamos a comunicação que nós temos hoje, né? Nós tínhamos internet, a comunicação era muito difícil, não havia reportagem sobre dubladores, era uma coisa muito rara, havia uma reportagem numa revista. Então, em 1988, a TV Gazeta de São Paulo, ela decidiu trazer seriados clássicos em preto e branco às 9 horas da noite. Isso foi um grande feito para a TV Gazeta na época, embora a TV Gazeta sempre teve recursos pequenos. Então ela trouxe a Além da Imaginação, Cidade Nua, Rota 66 e Perdidos no Espaço. E Perdidos no Espaço, ela trouxe a primeira temporada em preto e branco, que estava totalmente esquecida, porque tudo que foi em preto e branco ficou totalmente esquecido depois que a TV a cores firmou no Brasil. Então ninguém sabia, todo mundo assistia Perdido no Espaço antes, mas ninguém sabia como tinha começado a série. Porque a série começou em preto e branco. Como que o Dr. Smith entrou naquela espaçonave, Então isso deu um rebuliço muito grande na imprensa na época, nas revistas, nos jornais, em programa até de televisão. E eu descobri um fã-clube de Perdidos no Espaço em São Paulo. Na realidade, eu telefonei para lá, um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, e se reuniam uma vez por mês para trocar seriado, porque como em 88 nós já tínhamos muitos seriados, muitos desenhos, que já não estavam mais sendo exibidos, e a gente queria ter esses seriados, né? Nós tínhamos o videocassete ainda, né? E a gente trocava com pessoas de outras cidades, principalmente a cidade de Porto Alegre, onde tinha pessoas que gravavam um seriado que passava numa TV independente, uma emissora independente, coisa que hoje é rara de existir, né? Uma emissora independente. E aí a gente trocava fita VHS, tantos episódios de uma série com tantos episódios de outra série. A gente trocava isso. A qualidade não ficava muito boa porque você copiava em fita magnética e toda vez que você copiava, a qualidade caía. Mas era uma forma de você aumentar o seu acervo, você ter as séries que você queria ter, né? E foi graças a isso também que a gente conseguiu ter muitos episódios com a dublagem original de Jornada nas Estrelas. A despeito do que Spock disse, ainda está bem sensível. Sonda confirma. Está alojada no núcleo, perto dos cromossomos. Sr. Kyle. Era um fã-clube, na realidade, de amigos. Nós nos tornamos amigos. Uma vez por semana nos reuníamos, trocamos fotografias, livros, revistas que saíam falando sobre séries nos Estados Unidos. E aí houve a ideia de se entrevistar o dublador de Perdidos no Espaço. E a pessoa que dirigia o fã-clube conseguiu convidar no mesmo dia a Helena Samara e o Borges de Barros. E o fã-clube teve a vantagem que trouxe novamente o Borges de Barros, umas 2 vezes, a Helena Samara também mais uma vez,
Maria Inês também esteve lá, Gilberto Baroli, Emerson Camargo, e eles foram me contando detalhes, bastidores da IC, que eu fiquei sabendo de tudo. E aí o fã-clube, depois de cerca de uns 5, 6 anos, ele terminou e eu resolvi continuar a pesquisar a história da IC. Mas naquela época ainda estava começando a surgir a internet, ainda era muito princípio, então eu pesquisava sozinho, fazia uma pesquisa sozinho, com tudo aquilo que eu já sabia. Quando chegou a internet, né, aí a coisa foi melhorando, porque aí eu fui entrando em contato com o Carlos Campanini, né, que me ajudou enormemente, ele e o José Soares, eles me ajudaram muito, com muitas informações. Ainda nem havia Facebook, era o antigo Orkut, então às vezes até pelo Orkut, por e-mail. Conheci o Carlos Campanini também, pessoalmente, aqui na cidade de Santos, quando ele esteve aqui, e nós fomos trocando ideias. Ronaldo Batista me deu uma série de informações, ficamos muito amigos. Ele mandava informações sobre os pioneiros da dublagem, como era feito, sobre diversos dubladores. Começou a fazer essa troca toda. Então eu estava assim, recheado de informações. Até que um dia, em 2004, eu leio num jornal daqui da cidade que estava havendo um curso de dublagem e um telefone lá que estava interessado. Aí eu falei assim, eu acho que vou fazer esse curso de dublagem não para ser dublador, porque não era a minha intenção, mas eu quero ver como é que é o processo de fazer a dublagem. Como é que, embora o processo hoje seja totalmente diferente do passado, a dublagem individual, mas eu quero ver isso. E quando eu telefonei, quem me atende? Silvio Navas. Silvio Navas era o professor que ia dar o curso de dublagem. E aí, quando ele atendeu, eu falei assim, eu conheço essa voz. Essa voz aí é o Papai Smurf que está me falando comigo. Então, aí, na realidade, nós fomos fazer o curso de dublagem, né? Eu vi um fantástico profissional. E ficamos conversando, viramos amigos, grandes amigos, morávamos no mesmo bairro, e nem sabia. E comecei a frequentar a casa dele, trocávamos ideias, e aí ele foi me passando mais informações ainda da IC. Também aí fiquei sabendo mais também sobre a dublagem do Rio de Janeiro, né, da Herbert Richards também, Cine Castro, de tudo que acontece no meio da dublagem, né, do que aconteceu, do que acontece. E ele chegou um dia para mim e falou assim, escuta, você tem que colocar isso na internet. Eu falei assim, mas eu acho que eu ia escrever um livro, colocar como na internet. Não, você tem que colocar na internet isso aí, você tem que colocar um site. Eu falei, não, mas eu não sei fazer, eu não sabia mexer com nada na internet. Eu sempre fui professor durante 30 anos. Eu não sei mexer com esses negócios de sites, essas coisas. Não, então você faz um blog, um blog é mais fácil. E aí eu comecei a ter muitas amizades, né? Através da internet, com pessoas que gostavam também do mesmo assunto, pessoas de Minas, pessoas do Nordeste, do Rio de Janeiro, do interior de São Paulo. E aí nós fomos trocando informações, cada um foi ajudando o outro, e fui formando, colocando todo o material que eu tinha na internet. Mas fui pesquisando ao mesmo tempo, né? E aí eu encontrei grandes dificuldades. Uma das maiores dificuldades foi encontrar fotografias de muitos dubladores. Porque como os dubladores eram seres que viviam na escuridão, né? Não davam entrevista, parecia que era uma coisa não muito bem vista na época que começou, então não havia fotografias de grandes dubladores. Havia dublador que era ator de novela, então acabava tendo, né? Mas dubladores, por exemplo, como Valdir Guedes, não havia. Era dificílimo, mas você não achava.
Então foi um trabalho de pesquisa, não, eu digo que não foi só meu, porque muitas pessoas me ajudaram também, que foram se juntando um quebra-cabeças imenso, que havia dubladores que só tinham trabalhado no rádio e nunca mais tinham tido fotografias. Então, gente achava em jornais da época fotografias de alguns dubladores que tinham participado do rádio, aí foi assim. Depois eu tive o privilégio de conhecer Gessi Fonseca. Gessi Fonseca, realmente ela é conhecida como uma dama da dublagem. Um prazer imenso de conhecer. Ela me contou várias coisas, depoimentos muito importantes, com álbuns, fotografias. Então, eu fiquei com uma quantidade de coisas que só através da internet é que eu poderia colocar. E sempre vai surgindo, porque eu sempre digo que eu não consegui contar a história da AIC na íntegra, talvez 50%, porque há alguns, vamos dizer assim, buracos negros que a gente nunca conseguiu descobrir exatamente, porque não houve registro de nada, não se deixou um registro de nada. Havia, pelo depoimento dos dubladores, havia um porão nessa casa, esse sobrado imenso, né? E tudo que era da AIC foi ficando nesse porão. E quando a BKS reformou, parece que muito daquilo foi jogado fora. Então, havia documentos, a relação de dubladores, por exemplo. Quantos dubladores passaram na AIC? Então, nós tivemos que ficar pensando, nos recorrer. O José Soares era uma pessoa que sabia muito. Então, ele deu uma lista, e essa lista foi se ampliando aos poucos. Então, na realidade, foram mais de 200 dubladores que passaram pela AIC, mas a gente não coloca porque a gente precisa do registro da voz dessa pessoa para ter certeza de que ela esteve, fez parte daquele elenco ali. Aqueles que são fãs da dublagem da AIC, que gostariam de saber muito mais sobre a AIC, sobre as produções, visitem o nosso blog. Nosso blog chama-se Blog Universo AIC. E lá você vai encontrar mais de 330 postagens sobre diferentes séries, biografias de dubladores. Há entrevistas que nós fazíamos ainda na época que não tínhamos internet, com vários dubladores. Tudo que você quiser saber sobre a AIC está ali. Não há outro lugar onde você possa encontrar mais elementos sobre a AIC do que no nosso blog Universo AIC.